Sejam todos bem-vindos ao Papo Vivo Podcast. Este é o teu programa que trará para si todas as quintas-feiras, semanalmente, às 19 horas. Eu sou o Anselmo Kikwambo, apresentador do Papo Vivo Podcast. Eu trouxe comigo dois convidados super faia, Paulo Mangumbala e o Vulola. Vamos falar sobre Deus, sem tabu. Existe Deus ou não? Essa é uma coisa que a gente tem falado no off e decidimos compartilhar com você que está aí do outro lado. Paulo Mangumbala, o que achas sobre o tema? É um tema muito pertinente, e sonante, e até porque já se vem retratar em vários pontos. Exato, exato. Parte onde existe filme, existe tema, existe abordagem, existe obras literárias acerca deste mesmo assunto. Existe um posicionamento quanto a essa questão. Mas deixa-se frisar que em todas as religiões, quer seja o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, fazem perceber que existe um Criador. A denominação é que é de ponto a ponto. Existe um Criador. Exato. Ainda bem que tu acreditas em Deus. Também acredito em Deus, atenção. Vulor! Vai, dá aí o teu comentário, meu irmão. Este é um tema muito interessante e é importante e é muito bom quando nós começamos a abordar temas do gênero. Eu acredito em Deus, né? Posso assim chamá-lo. Mas o da Bíblia não. Da Bíblia, não. Aí é que está o ponto que nos mete reunido cá, porque na verdade, meu pessoal, o que a gente muitas das vezes vem trazer aqui para vocês são coisas que a gente já tem abordado e a gente decide levar até para si. O Paulo Mangumbala acredita que existe um Deus tal como a Bíblia menciona. Já o Vulola diz que acredita em Deus, mas não tal como nós acreditamos. Aí é que está o point. Paulo Mangumbala, diante da abordagem do Vulola, o que tens a dizer? Não, pensou que tem o seu conceito, que existe um Criador, assim vamos ouvi-lo, na qual se baseia o Deus, na qual ele acredita, e no que eu acredito, só muito acreditar, mas de antemão que já fazer um reparo, Exato. que já fazer um reparo sobre o... Estamos no Papo Vivo Podcast. Estamos no Papo Vivo Podcast. Inédito, faço assim perceber, não creio em Deus, não acredito assim. Posso se dizer em Deus. Não acreditas em Deus? Nesse contexto em acreditar, gostaria de fazer um reparo no que concerne à vontade, meu irmão, a casa é nossa. Isso prima em conceitos pré-estabelecidos, o que já se diz, Exato. Que é o chamado efeito manada. O acreditar resume-se muito no que é dito, resume-se no que é contado, no que todo mundo faz, no que já é feito. Quando tu aprofundas, tens uma clareza dos factos, tu vais em saber. Pensei que uma pasteleira, eu não sei se, por exemplo, né? Por mais que a comida seja tão cheirosa, e nós sabemos que né, um aroma que nobreza nossos esofagos, não tem como perceber se essa comida está salgada só através do cheiro. Porque a comida sem sal ou com muito sal, o cheiro mantém. Só que a necessidade de levar a boca para degustar o prato. Exatamente. Então, sobre Deus trata-se em degustar, quer saber. Mas no que concerne a acreditar é pelo o sentido de olfato. Resume-se que aquela comida tão cheirosa vai saber bem. Sendo que o segredo da comida é o sal. Só degustando, vais perceber que a comida está sem sal, por mais cheirosa que ela seja, do seu cheiro tão agradável, exatamente. Ou se também tem muito sal, ou tem pouco sal ou tem muito sal. Mas sob o cheiro, mantém, porque ele vai ser o aroma que nobreza nós olfatos. Só degustando é que vais perceber que a comida tem exatamente um paladar. Ali nós já estamos no sentido de saber. No sentido de saber. E é nesse sentido de saber que eu vou querer também ouvir aqui do Vulola essa introdução que o Paulo Mangumbala fez. O que tens a dizer? Na verdade, o meu colega de painel, né? Sim. Falou bem e bonito. Eu tenho uma abordagem um pouquinho diferente da dela. Estamos aqui para expor as nossas ideias. Coisa muito simples.
calhar nós já nos perguntamos porque é que nós falamos português. Já. Porque é que nós comemos com garfo e faca, né? E algumas vezes acabamos por sentir aquele, digamos, nojo, né? De quem come com a mão. Parece que Yeah. é educado, mas Sentimos que é nojo de quem come com a mão, quem cria cabelo. Nós achamos que esse não tem futuro, é mais um drogado. Só para tu teres noção, você acredita naquilo que te programam acreditar. Se tu cresceres numa sociedade que fala português, come com garfo e faca, lógico que também vais falar português, vais comer com garfo e faca. Mas, se você recuar um pouquinho no tempo, né? Procurar saber, na verdade, como é que viviam os seus antepassados, como é que eram as suas crenças e etc. da colonização. Certo. Tu vais conseguir perceber que comer com faca não tem nada a ver contigo. Uns podem dizer, não é a globalização, o mundo está evoluindo. Sim. Então, tu começas a entender que aquilo que antes nos obrigavam, né, a fazer ou a ser, hoje nós fazemos porque já se estabeleceu há bastante tempo aqui na nossa sociedade. Vamos falar de Angola, não vamos fugir. Exato. Então, eu ainda acho que Deus é uma questão cultural. Todo homem precisa de acreditar em algo, ou num ser. Ninguém vive sem acreditar em nada. Tem pessoas que acreditam em terra, né? Acreditam em água, é o seu Deus. Então, verdade, tu não podes, né? Não estou a dizer que o meu colega de painel disse, né? Até porque ainda não disse. É só a minha introdução. Exato. Então não pode aparecer alguém dizer que o meu Deus da Bíblia é mais poderoso, é o maior do que Buda. Não pode tentar baixar as crenças de outras pessoas. Não pode fazer isso. Porque cada um tem a sua maneira de acreditar. Cada um tem a sua maneira de ir buscar o seu ser supremo. Então essa é a minha pequena introdução. E por acaso é uma grande introdução. Tem uma pergunta aí na plateia. Nós temos uma plateia. Exato. Deixa eu só passar o microfone aqui para a nossa plateia. Pode vir buscar o microfone. A plateia tem uma questão. É assim, as opiniões estão muito bonitas, até o momento está tudo bem esclarecido, no que eles pensam sobre Deus. Mangumbala disse que ele não acredita, ele sabe, ele conhece Deus. Já o Vulola acredita que é uma necessidade do ser humano acreditar num ser superior, acreditar que existe Deus, independentemente de como ele acredita que Deus seja, né? Pode ser numa árvore ou dependendo da sua cultura. Mas a questão que fica é, para o ser humano, Deus é mesmo uma necessidade, o ser humano necessita mesmo acreditar em Deus, o ser humano necessita de um Deus. Paulo Mangumbala. Sim, posso assim responder a questão ou deixar algo sublinhado na pergunta que foi colocado e deixa cá dizer mais uma vez, fazer soar. Esse é o Papo Vivo Podcast. Esse é o Papo Vivo Podcast, tudo inédito e conversa sem tabu. Sem tabu. De maneira leve. Poderia se dizer. O homem, na verdade, precisa assim crer em alguma coisa. A um ser supremo. Como linha de condução. Da mesma maneira que um filho ausente dos seus pais não se torna uma criança tão regrada, tão orientada. Não é a mesma coisa. E existe para o crescimento, né, e desenvolvimento de um ser, é necessário que haja instrução. Penso eu, se estamos aqui diante deste podcast, é porque são pessoas com subsídio para argumento. Sim. E isso requer ou baseia-se, uma vez que tenhamos instrução. A vontade de estar aqui e falar não é a mesma coisa de ter o conhecimento no que está a se dizer. Hoje, mesmo fugindo um pouco só, hoje o que domina, tanto quanto pessoas que entendem sobre economia e tanto finança ou marketing, a palavra real é proveniente, podemos assim considerar de uma classe não alfabetizada. Você vê?
que as mamães arreou. Mas percebe-se que essa denominação só foi sistematizada a um comércio. Nós conhecemos um supermercado arreó. Exato, exato. É Seria uma rede de pessoas supermercado. que com um nível de escolaridade ou com um conceito, né, assim, indicado para que instruísse ou os da camada baixa dependência e mais. Assim posso eu dizer, naquela altura o desenvolvimento de todas as ciências são pessoas que naquela altura não tiveram o índice de escolaridade muito considerável. Tipo, por exemplo, o Pitágoras, o Sócrates não tiveram universidade concluída, mas contribuíram muito. E hoje os seus princípios só foram catapultados. Então, quanto à questão colocada, é preciso com que haja a crença de um ser superior. No sentido de que o mesmo pega a instrução. Da mesma maneira que pegamos as instruções dos nossos próprios pais, penso eu que um pega o outro. Conforme disse o sucessor ou antecessor. Um bolo não é feito só de trigo e leite, pelo paladar dele. Então envolve o ovo, envolve o açúcar, envolve o fermento. Quanto à questão da crença, se é preciso fazer só a pergunta colocada, que o homem acredite mesmo em Deus. Essa denominação, penso eu, Deus, e né, em outras religiões não mencionam também mesmo Deus. Penso que 5 mais 5 dá 10, 9 mais 1, 8 mais 2, 7 mais 3, 6 mais 4. Acontece que são passos diferentes, mas com o mesmo resultado. Então, a cada religião menciona um criador. Cada religião menciona um criador. Mas há sempre um ponto de interseção que reconhece a existência ou proveniência de um criador. Então, falar do criador é falar de espiritualidade. Bem algo além da matéria. Nada poderia só surgir do nada. A gente se encanta com um mousse, com um bolo. Mas a gente poderia se perguntar de onde é que as abelhas buscam açúcar para fazer o mel. Ok. E diante dessa questão, Vulola, já disseste que tu acreditas em um Deus, mas não no desse Deus que a Bíblia menciona. Agora, podes argumentar mais para clarificar mais essa tua ideia? Desculpa só. Repete sua pergunta, fica um pouquinho perdido. Teve uma pergunta do outro lado. Se o homem precisa crer em Deus. É uma necessidade na vida. Na verdade, precisa. Sim, boa. Na verdade, Deus criador é Deus do que está. Não como criador. Deus é o criador. Ok, não é uma necessidade. Porque se tu acreditares ou não, né, no Deus que está na Bíblia, posso assim dizer, né, se calhar ou seja, o Deus que o telespectador se referiu da Bíblia não é. Não é uma necessidade. Porque tem algumas pessoas que dizem, eu creio, acredito e vou viver só assim. Eu sou um Deus, ele se intitula um Deus. Tu morre, não lhe acontece nada, envelhece. Normalmente, até quem acredita acaba por morrer mais cedo que ele. Então, não tem nada a ver. Mas, na verdade, para além disso, existe um campo que é muito profundo, que é a espiritualidade, como meu companheiro de painel já tinha dito. A espiritualidade não se aborda só assim de forma superficial, porque quem pode estar a ouvir, né, não vai entender. Então, é um assunto que tem que ter muita cautela ao se abordar. Mas, atendendo à situação do nosso país, nós já crescemos num país que fala de Deus, da Bíblia. Eu posso dizer, não tenho a certeza, nunca fiz essas estatísticas, mas é o que eu sinto. 80% ou se calhar 70% da população angolana nasce, cresce ouvindo falar de Deus. Eles acreditam, né, que o Deus da Bíblia é o seu Deus que vai dar o paraíso, vai fazer não sei mais o que, grandes maravilhas.
Mas se você perguntar para essa pessoa o que é que você sabe sobre a tua cultura, sobre as tuas entidades espirituais, não sabe nada. Ou seja, ele sabe mais do estrangeiro, tem nome estrangeiro, ele é estrangeiro mestiço africano. Yeah, tem nome estrangeiro, sabe mais sobre o estrangeiro. E não sabe nada sobre ele. É meio complicado eu acreditar num ser que muitas vezes mostra muitas dúvidas. Tá vendo? São N fatores que levam a pessoa a refletir seriamente. Quem lê muito, né? Quem lê muito e aprofunda muito acerca dessas questões acaba por não acreditar em nada. Porque você começa a ter conhecimentos e começa a perceber que fomos, digamos assim, burlados. Paulo Mangumbala, arrebata alguma coisa sobre isso. Olha, Paulo Mangumbala, o Vulola foi bem claro em dizer que acredita em um ser superior, mas não da Bíblia. Qual é a tua posição relativamente a isso? Ok, eu que já disse, né? É que eu já disse, na qual em que se baseia, né? Tudo tem uma matéria. Isso até agora o colega do painel não apresentou, na qual ele se baseia, porque tipo, a pessoa por si não tem só a percepção da matéria, assim só de imaginação. Existe uma matéria de apoio. E é isso que eu disse. Isso eu não sei por onde mesmo se baseia ou em que conteúdo ele se apega. Se bem que nos faz perceber, não da Bíblia. E se existe um outro livro em que ele se apoia para que nos fizesse perceber, ou se não tem nenhum, ou mesmo só tipo espécie de sonho, quando ele dorme, ele vê matéria, assim do nada, quer dizer, ele em si investiga, elabora a matéria, não tem nenhuma introdução, não tem uma orientação, sem fazer nada. E penso eu, vou só fazer uma pergunta. Se alguém diz que é um Deus, Toma microfone, isso vai aquecer. se alguém diz que é um Deus, tu concordas ou não concordas? É normal? É anormal? Olha, eu concordo. Okay. Deixa-me só responder. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, atendendo que o homem é a imagem e semelhança de Deus, eu posso concluir que o homem é um Deus. Não de ter as mesmas capacidades que Deus, né? No verdadeiro sentido. Eu estou falando no sentido literal. Okay. Certo? Não tem as mesmas capacidades que Deus, mas o homem em si é representante de Deus. Torna-se um Deus, digamos com D minúsculo. Okay. Sentido literal. Sim, da Bíblia. Sim, Deus da Bíblia. A minha questão colocar, acho eu que o mesmo, não sei se é o que eu entendi. A minha questão é, para além do que se apoia de ter argumentado na pergunta colocada, concorda alguém ter dito que é um Deus? Sim, eu respondi não, concorda? Sim, concordo. Ok. E sobre a argumentação que apresentou, se a semelhança de Deus é porque, né, conforme a Bíblia sustenta. É isso aí, não é? Sim, sim. Okay. Mas deixa-me só frisar algo. O homem, né, é um Deus, concordando já com a questão que foi feita, mas tem um porém. Equiparando-se com o Deus que a Bíblia menciona ou explica, né? Não, sim, não, eu já a questão não é até que onde está lá corrigido. Tá bem, concordo. Pergunta, concorda? Uhum. Em que matéria te apoias essa introdução, que é a semelhança? Em que matéria te apoia essa Bíblia não é o que te apoias? Essa introdução, tu concordas? Em que matéria sustenta essa mesma argumentação? Existe um material de apoio que frisa, Cleste? Qual é esse livro? Qual a denominação? Qual é o título? Em que vem considerar isso e acaba te apoiando e crer? Ou tipo, ou porque dizem e concordas no que se diz, não no que lês, ou em algum lugar está escrito. E assim o Vulola nos fez perceber que o homem é um Deus porque consta, segundo a semelhança de Deus, o homem assim foi feito. Tem um livro em que te apoia e se crê. Por exemplo, até agora, eu trouxe comigo uma. A Bíblia. Tens uma ou nenhuma? A Bíblia não tem.
aqui no meu telefone. Mas vou lá. Mas eu tenho tantos livros aqui. Não, não, onde está Foi escrito. na Bíblia. Tem algum lugar escrito? Não, nós não vamos deduzir que seja provavelmente se bíblico. não estou em Vamos erro. referir. Não, vou chegar lá, vou chegar lá. Sim. Eu já não leio a Bíblia há muito tempo. Não, mas você deixou de fazer. Não. Eu me refiro o que fazes. Sim, eu vou chegar lá, vou já responder. Tem acho que é uma passagem que diz, se não estou em erro, é Jesus, não está assim bem esclarecido, mas diz a Jesus, se calhar onde ele chamou deuses nos antigos, deuses no... Lola, Me faz a minha entender. questão é a seguinte. Tens um material de apoio. Sim, eu tenho. Seus argumentos? Eu tenho vários materiais de Não, apoio. vários não. Até tenho aqui Tá no bom. telefone. Só não Em pude que trazer. livro consta qual o título? Uhum. Segundo o homem é feito à semelhança de Deus. Esse livro existe, tem um título, qual a denominação? Já que concordas que o homem é feito, não sei se essa é a minha interpretação, vou voltar a perguntar. Acreditas que o homem pode se considerar um Deus? Sim, acredito. Existe esse conceito apresentado que o homem é feito segundo a semelhança de Deus. A esse ponto também essa passagem acreditas? Sim, acredito. Em que livro, em que texto, qual a denominação desse livro? Isso consta num livro? Assim, pouco a pouco vamos ver quais coisas. Tá bom, a Bíblia. Isso consta num livro? Sim, a Bíblia. Qual é essa Bíblia que tu não acreditas? A Bíblia que tu referiste não acredita. É essa ou uma outra? A Bíblia é cristã. A que não acredita ou que acreditas? A que não acredito. Agora, o que consta essa passagem é qual? E acreditas nela? Agora tá aí algo muito... percebendo. Não, já percebi. Tem algo muito pertinente. Numa outra ou sobre essa? Diga. Calma, tem algo muito pertinente. Deixa-me falar. Tem algo muito pertinente. É o seguinte. Para além da Bíblia, tem livros, né, que explicam algumas histórias africanas e por aí fora, né? Só que eu não tive a amabilidade de trazer aqui. Mas na verdade eu só abordei... Não, deixa-me só falar. Eu só abordei no sentido de que de entrar no teu mundo da Bíblia. De entrar no teu mundo da Bíblia. Não. Porque, sim, deixa-me só terminar. Não, Deixa-me só terminar. Vou chegar lá. Eu abordei no sentido de entrar no teu mundo da Bíblia. Por isso é que eu falei sentido literal. De modo a que, a entrar no teu mundo da Bíblia, eu tenho um texto, Paraíso de Pedra. Esse texto, esse texto trouxe uma complicação nos crentes que até chamaram minha atenção. Deus, de quem? Esse texto é meu, escrito por mim. Paraíso de Pedra. Chamaram minha atenção, homem não é um Deus e etc. Eu peguei, como os crentes dificilmente acreditam em outros livros a não ser a Bíblia, então eu peguei mesmo alguns textos e mandei para eles, de modo a lerem. Eu disse, vocês vão fazer uma leitura, entendam o texto. Eu não meti Deus com a letra maiúscula, meti Deus com letra minúscula. E eu estava a fazer ilustrar as pessoas que o homem, segundo a vossa Bíblia, né, sagrada, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então, eu estou a ilustrar nesse texto que o homem também é um Deus. Mas mais abaixo, recuando mais um pouquinho, é isso que eu tinha dito para si. Eu expliquei que é no sentido literal. Mas agora, indo em livros, né, que não se apoiam à Bíblia, fora da Bíblia, sem o contexto da Bíblia, sem isso tudo, nós podemos ir em histórias antigas, porque é meio complicado, é isso sempre que eu digo até no apresentador, é meio complicado nós debatermos sobre Deus, sobre certas questões que têm a ver com crenças, e nós só nos baseamos no cristianismo, na Bíblia, só nos baseamos simplesmente naquilo que está escrito. Então para não ser mal visto, eu tenho que buscar argumentos que estão dentro do contexto bíblico para te mostrar, de modo a que não chegar, tipo, o que tu estás a falar não é isso é muito dos cristãos, o que estás a falar não é da Bíblia, e etc. Por isso é que, mas no princípio, quando me perguntaste, eu ilustrei, eu disse, no sentido literário, está na Bíblia, eu escrevi, eu disse no sentido literário, não sei se fiz perceber. Sim, agora, a questão de, tipo, materiais de apoio, eu tenho bué de livros aqui no telefone. Infelizmente, as possibilidades financeiras não permitem tê-los físico. Sim,
Não sei se aqui no nosso país alguns livros desse tem físico, então o meio eletrônico já facilita. Ok, ok. Podemos perceber. E aí, vou só aqui no que concerne, né? Conforme o Lola já disse, e aí crê. Quando Mangumala vai procurando um texto para que se possa se basear não, o seu argumento. ele crê, não, o Lola disse bem, né? Falou muito bem. Que crê na Bíblia, que crê que o homem é um Deus. Não é isso? Exato, exato. Vou só pedir para que o Lola também pegar, Não, não? na vontade, não tem problema. Mostra até louvor. Salmos, eu não ouço música. Eu ouço louvor, ouço tudo, para mim é normal. Não ouço nenhum tipo de música. Salmos 82. É um problema de visão, mas. 6. 82, 6. Sim, sim. Certo. Posso? Pode, à vontade. Eu disse. Vocês são deuses. Uma paragem. Esse eu refere-se ao Criador, né? Falando para os homens. Certo. À vontade. Eu disse. Vocês são deuses. Esse ideia está maiúsculo, está minúsculo? Minúsculo. De acordo com a sua abordagem. Certo. Então, já disseste. Certo. Pode continuar aí. São todos filhos do Altíssimo, mas morrerão como os homens. Nasce o 7. Ok. Nasce o 7. Sim, é o 7. Já... Não, somente até o 6 diz o quê? O princípio, o fim, só de 6. Eu disse, vocês são deuses. E todos são todos filhos do Altíssimo. Ok, esse é o 6. E o 7, para concluir o 6, diz o... Mas morrerão como os homens. Vocês farão como qualquer outro. Vocês farão como qualquer outro príncipe. Yeah. E ela aqui vem dizer que o Criador fez perceber, não sei como é aquela passagem, só vou mais uma vez sustentar. Isso aqui em língua portuguesa grega sem palavras sinônimas. São palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Fofo, belo, tem um sentido de bonito. E afastar o homem segundo a nossa semelhança. E aqui vem dizer que o homem é um Deus. Tudo que está aqui no concreto, tudo foi proveniente da imaginação. As qualidades divinas não é assim ensinada nas instituições. Nós conhecemos as coisas em 5 sentidos. Olfato, paladar, tacto, visão, audição. Mas ainda assim, existe qualidade divina, que é a imaginação, é uma das qualidades divinas, porque penso eu que esta caneca, alguém tinha que pensar em alguma coisa, tinha que ter ideia e surgir para o concreto. E tem a vontade. Isso porque as pessoas dizem, né? O clima está muito frio, não me dá vontade para tal. Então, a vontade é uma das qualidades. E tem a razão, e tem a memória, e tem a intuição. Essas são qualidades, elas divinas. Na espiritualidade, diz-se que tem 5 sentidos. Que o maior deles, que não é dito, que a Bíblia se menciona, é se encher de espírito porque a carne é insaciável. Isso refere, por isso aqui, tu depois sentes um vazio, tu podes até ter uns tantos mil aí para conta, depois você percebe que falta alguma coisa. No que toca ao quê? A espiritualidade, ele cita 5 pontos, que é o éter, que em toda a estrutura existe conforme qualquer abertura. Por exemplo, essa abertura chama-se um vão. É a parte de dentro. Por isso é que as pessoas sentem-se esse vazio. Não se explicam. Tipo, tudo está fixe, mas depois sente-se alguma falta. Que é o éter. É o éter. E o éter retrata sobre a espiritualidade, que, se assim posso dizer, a espiritualidade. E tem, nos 5 sentidos, quem já ouviu falar do Capitão Planeta? Naquela altura, isso estamos a falar nos anos 90. Fogo, água, essas são as qualidades da espiritualidade, que é terra, isso retrata o corpo humano, é retratado na espiritualidade terra, água é retratado as emoções, fogo é retratado a vontade, que é desejo, e ar, que são os pensamentos, e o éter é a espiritualidade. Só consegues perceber as coisas, porque, por exemplo, as religiões não podiam ser ligar o homem a Deus, tipo, quem é mundano, não é filho de Deus, quem está na igreja, até porque a Bíblia vem bem dizer... Só um minuto, só um ponto 12. Posso fazer uma pergunta só simples, rápida? Desculpa por cortar.
É o seguinte, acreditas na Bíblia e no Deus da Bíblia? O Deus que a Bíblia refere. Não, acredito no Criador. No Criador, mas Criador. o Deus que a Bíblia refere. Criador. Certo. Criador. Sim. Referido na Bíblia. Não, parte delas até consta. Tá bom. Referido na Bíblia, certo? Criador, isso vai além da Bíblia. Tá bom então. No porque Criador, Deus não tem como ser resumido na percepção humana. É sim, muito curta. Sim, Por isso então é algo muito simples. Uhum. O Deus retratado na Bíblia é o Deus que você... Frisa a qualidade Já delas, tá frisa a fazendo parte uma dela, pergunta. frisa. Não é só que está ali e vai além. Vai muito além do que está aí. Okay. Eu creio no Criador, estou a fazer perceber. Não, já percebi. Porque, Muito vou aqui dizer, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Sendo que o grego, ela retrata em tempo... Então, eu vou só pedir para o Volola ter dito. Aqui diz, né? Assim diz o soberano Senhor Jeová. Né? Aqui está o nome que foi escrito em hebraico. Certo. Pode dizer soletrando. Vamos lá, YHWH. Mas aqui está hebraico, na qual foi escrito. Como não tem como, porque a Bíblia ela é escrita de 66 livros antes de Cristo, que é o grego e o aramaico, aliás, o hebraico e o aramaico, e no tempo de Cristo, que é o grego e o cristão. Ela é traduzida para português. Porque nós, se tivermos aqui um soba, e o quanto for dito ser traduzido, penso que nem tudo que ele disser será traduzido. Aqui tem parte dela que é frisada sobre o Criador. É mesmo interessante, a minha pergunta vai acerca disso. O Paulo Mangumbala, para acreditar ou ter conhecimento de Deus, foi através da Bíblia, certo? Não, sobre Deus sim, humildemente falando. Sim, foi através da Bíblia. Sim. Mas agora se chegar um soba, né? Digamos assim, da idade de 80 anos, e disser que nós já tínhamos o nosso Deus, o nosso Deus não pode ser comparado com o Deus da Bíblia. A pergunta é, o Paulo Mangumbala vai acreditar no Deus que se referencia aí na Bíblia ou vai acreditar no Soba? Que está a te explicar isso. A minha questão é, a pergunta foi bem feita, se quanto a Deus se conhecia através da Bíblia. Até que sim, pela denominação da língua portuguesa, e o cristianismo domina nessa, né, vou assim dizer, em Angola. Quanto agora, penso que ouvi sobre Deus nos meus 12 anos ou 9 anos. E penso que esse soba poderá vir ao dia atual, estamos em 2026. Então, de 9 anos para 2026, lá se vão muito tempo. Eu creio em um Criador, porque a minha biopsicossocial me faz perceber que em quem eu conheço vai além daqui. Não se resume nela. À vontade. É a segunda vez que o Mangumbala... E só para dizer, só para fazer perceber, em tudo que crê espiritualidade, há uma ligação comigo. Isso vai além do que está escrito. Quer seja em hebraico, aramaico, grego, cristão, de tudo que está... Eu estou ligado à espiritualidade, não à religião. A religião limita. Então eu não estou sobre a Bíblia e a religião. Eu falo de Deus ter religião, para fazer perceber. Falo de Deus ter religião, no que frisa umas qualidades. Por quê? Ok, Mangumbala, é a segunda ou a terceira vez que Mangumbala faz referência de que não acredita, mas sim conhece Deus, né? Sim. E fez até uma boa ilustração quando falou da comida, que quando você degusta, você consegue sim comprovar, né? Se tem que sal, a comida não tem tem sal. sal. Você sabe, não é uma questão de acreditar. De acreditar. Exato. Partindo do princípio de que as religiões sempre ensinaram que longe estão dos pensamentos do homem os pensamentos de Deus, partindo também da premissa de que Deus é muito superior ao homem e que, ainda que o homem tentasse saber muito sobre Deus, no máximo apenas arranharia assim levemente a superfície da profundidade de quem é Deus. Como Mangumbala consegue afirmar que conhece um ser tão imenso que nem sequer tantos anos de estudo da humanidade foi o suficiente para arranhar assim levianamente
a profundidade deste ser. Ok, vou assim fazer menção. Assim como um gastrônomo não conhece todos os pratos, quer seja a nível internacional, mas bem se assegura no que concerne a gastronomia, porque disse que todo prato é só uma questão de criatividade do gastrônomo. Porque em um tempo, por exemplo, a evolução da medicina, noutrora você poderia comprar o paracetamol e o ibuprofeno, hoje você só compra o sucumol. Isso está em física, Antônio Lavoisier disse, nada se cria, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Sendo que a cor verde é resultado do amarelo e o azul. Quando eu faço menção em conhecer, é no que concerne Deus, a sua essência, não na sua totalidade, saber sobre uma determinada área. Porque o cirurgião diz que conhece a medicina no sentido que abrange a medicina. Por exemplo, a medicina é diferente da mecânica, a mecânica é diferente da economia. Essa distinção conseguimos separar. Só perguntar a uma criança se o que é esse objeto, vai dizer um copo, e o que é este vai dizer um livro. Sim, exato, isso ele conhece, sabe. Mas na classe de copos ou de canecas, há várias. Pense eu diferenciar taça, caneca, copo, aquilo já é uma profundeza. O que eu me refiro é no que concerne diferir entre crer e acreditar. Sobre Deus eu me baseio, Criador eu me baseio em saber parte dela, porque não tem como definir. Assim, perguntando a cada um de nós, quem é a sua mãe? Ele vai resumir, a minha mãe é tudo. Não é tudo no sentido de questionar descrever ela, mas assim abranger em vários campos. Esse é um assunto que, com certeza, traz muito questionamentos. E estamos já na reta final também, dizer, olha, este tema vamos trazer sempre, porque podemos, esse é um tema que na verdade é muito vago, tem muita coisa para se abordar, não deve ser abordado num único dia. Vilela, concordas com as últimas considerações que o Paulo Mangomala disse e também pode já acrescer uma ideia, né, uma vez que estamos na reta final? Concordar não, né? Mas na verdade é o seguinte, nós acreditamos naquilo que nos explicam e muitas vezes o conhecimento é plantado, na sua maioria, né? Tu vais ler livro de não sei mais quem, vais entender da sua forma. Do jeito que as igrejas são divididas, nós aqui não estamos para falar da igreja. Estamos a falar num todo, né? Deus fora da igreja. Eu ainda acho que nós africanos deveríamos saber mais quem nós somos, entender sobre as nossas crenças e buscar aquilo que eu ainda considero que está perdido. Porque quem acredita, né? Ou quem vai buscar o que é dele, a sua cultura, acaba por se diferir dos outros, porque essa questão de Deus que gira em torno de vamos falar só de Angola, né? Vamos ainda transcender para outros países que se calhar, que gira aqui em torno de Angola, é consequência dos ensinos que nos foram passados, né? De pessoas que se calhar nem têm noção de quão grande é o mundo espiritual, de quão grande é a espiritualidade. Porque você tá na escola, estás a crescer, vais ouvir Deus é o Senhor, Deus é X, se tu pecares, não vais ir no paraíso. Muitas políticas, tá vendo? Só para tu teres noção. O próprio Deus da Bíblia, né? Do jeito que é passado pelas pessoas, faz chantagem. Se você não lhe adorar, você não vai no paraíso. Ou seja, você é obrigado a lhe adorar. As crianças ou pessoas, até adultos, que muitos que estão na igreja, até hoje ainda vivem assim, né? Lhes é passado. Quando éramos mais pequenos, né? Eu posso assim dizer, tinha mães que faziam isso. Se você fazer de novo isso aqui, Deus não vai gostar, não vai ir no paraíso. Então, você já é formatado desde o berço. Então, tens que crescer acreditando que se você deixar de fazer isso, ou seja, se você fazer isso, não vai ir no paraíso. Então, você é obrigado a seguir um padrão. E outra coisa,
Dentro desse mesmo ciclo, eu, que tenho uma abordagem diferente à do Paulo Mangumbala, não estou a dizer que o Paulo Mangumbala me excluiria, né, do seu ciclo. Exato, Mas exato. se nós estivéssemos aqui, todos aqui têm a mesma abordagem, Deus é isso, ninguém pode falar de Deus. Eu se chegar aqui e dizer no Paulo Mangumbala, olha, esse teu Deus da Bíblia aí, esse aqui não vale para mim. Só pelo facto de eu dizer isso, nesse meio, serei julgado, apedrejado, fortemente. Ou seja, você não pode ter opinião, você tem que seguir. Ou seja, isso é colonização. Já não é mais por meio de chicote, agora é por meio da Bíblia. Então, é complicado você saber muito sobre a história dos outros, compilaram algumas nossas histórias e você não sabe nada sobre você. É tipo, teu nome é totalmente português europeu. Vais para fora do país. Já concluí uma vez. Não, estou a gostar da tua explanação. Mas já concluí em função do nosso tempo. Já concluí mesmo. Estamos na reta final, não nos resta muito tempo. Ok. Sim, as últimas considerações. Concluindo, eu apelo, né, à juventude, não só, que leiam mais sobre as nossas histórias, aprendam mais, até porque no Quimbundo não existe esse nome da igreja. Vão querer falar que é igreja, mas isso não é Quimbundo e não só. Em outras línguas também penso que é uma questão de fazer mais um pouquinho de tudo. E leiam mais sobre as nossas histórias, aprendam mesmo de verdade, não sintam medo de questionar, de procurar entender, porque essa questão de acreditar ou não é muito pessoal. Deus é cultural, eu acho que é cultural, é o meu ponto de vista. Então, por mim é tudo. Numa outra ocasião, se calhar com mais tempo, abordaremos esse tema com mais profundeza. Paulo Mangumbala, já assim no ritmo final, qual é a tua última consideração? No que concerne, o colega falou bem, né? Falou bem em termos para que conheçamos as nossas histórias. Enfim. Sim, histórias africanas, saber mais. Muita gente. Afinal de contas, também quando fomos colonizados, né? Pelo que disse, usar a Bíblia para que pudéssemos obedecer a eles. Vai, diz aí. Existem pontos que na qual, né, cria-se interseção. Hoje, tanto quanto em Angola, cristiano é de nacionalidade portuguesa, inspira pessoas de qualquer ponto. De qualquer nacionalidade, exato. E não precisamos pela denominação. O que é amarelo em Angola é amarelo. É amarelo no Brasil. Sim. É uma 5 convenção, mais 5 né? Em Angola é 5 mais 5 no Brasil. Exato. A matemática não muda em qualquer parte do mundo. Certo. Esse ponto de interseção me leva a perceber o quão, por intermédio, já ouviu também falar abordado no filme de Lee, quanto o domínio da sociedade. Tá vendo? Porque a Bíblia em si, a crença nela, a crença nela predomina muito, o que você pensa, sente e acredita. É ali. E eu vou além disso. Eu não creio. Eu vou além para o Criador. Eu creio a um Criador. Não que nela está retratada e está frisada. Da mesma maneira que não podemos resumir um Pai no seu todo. E quis ler, peço para Clêncio aí, Romanos 12:12. Tem parte dela. Uma vez que é o livro mais lido a nível do mundo. É o livro com muito interesse de domínio mundial. Então há uma razão, qual o objetivo de dominar? Para Paulo Mangumbala, podcast Papo Vivo. Minha família, é com essas considerações finais dos nossos dois convidados que estavam em alta com as suas opiniões. Claramente que cada um defendeu o seu lado. Os dois acreditam que Deus existe. O Paulo Mangumbala existe na grandeza, porque o Paulo Mangumbala tem me dito que quem lê a Bíblia torna-se grande e deve se conhecer, porque quem lê pouco a Bíblia se afasta de Deus, quem lê muito torna-se mais próximo. Já o Vulola diz que quem pesquisar muito sobre a Bíblia vai perceber que o Deus que vocês acreditam não é como vocês pensam que é. Obrigado por estar aí do outro lado, minha família. Obrigado por estar do outro lado. Obrigado mesmo. Vou agradecer. Siga nossas páginas das redes sociais para que estejamos sintonizados e para que se mantenham a par de tudo que acontece cá no Papo Vivo.
Eu sou Anselmo Kikwambi, não te esqueças, temos um compromisso marcado todas as terças-feiras e obrigado pela vossa audiência. Queremos sugestões nas nossas páginas, ponham gostos, comentem e podem também sugerir os temas que vocês querem ver abordado no nosso podcast. Obrigado, estamos juntos.